Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial que nos abençoe, que abençoe o nosso grupo de estudo, que abençoe a todas as almas encarnadas e desencarnadas que passam por dificuldade, que estão tentando vencer as suas próprias limitações, as suas próprias fragilidades, numa atitude de crescimento íntimo, porque crescendo intimamente, com certeza, nós conseguiremos um estado de alma muito mais equilibrado, muito mais feliz, muito mais tranquilo, muito mais íntimo, muito mais expansivo de tudo aquilo que há de melhor para buscarmos, para almejarmos. Permita, Senhor Jesus, que nesse instante, através da espiritualidade que nos ampara, que nos auxilia a todos, que nós possamos receber essa troca de pensamentos positivos, essa troca de interesses superiores para a renovação da nossa vida íntima. Todos nós temos grandes responsabilidades na estruturação do universo que nos cerca. Que possamos, Senhor, acima de tudo, estarmos cada vez mais maduros nas nossas decisões, nas nossas escolhas, e, acima de tudo, conscientes que somos uma peça importante nesta máquina chamada criação. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos terminando esta primeira parte, desta pesquisa que a Ivone faz junto a grandes estudiosos da doutrina espírita, a respeito de uma tese, muito bem colocada por ela, onde ela coloca: nada é de novo. Tudo que nós vamos estudar, tudo que nós estudamos nesse livro até agora, é um lembrete. Nós estamos rememorando as faculdades do espírito. Nós não trouxemos aqui nenhuma novidade. Há pouco tempo, acho que foi hoje mesmo pela manhã, eu estava lendo o Livro dos Espíritos, eu até comentei com a minha esposa. Eu li uma pergunta, lá atrás ainda, na formação do planeta, e meditando sobre ela, eu vi assim, gente, como é que a gente passa batido por certos ensinamentos. Os espíritos dizem que há planetas, quando eles falam da formação do universo, onde as almas estagiam depois de grande sequência de sofrimento, de expiações, de provas. Então, são planetas que são aquela tranquilidade, aquele estágio. E Allan Kardec pergunta: a Terra um dia será um planeta desse? E eles deram uma resposta que eu fiquei assim, vendo quanto a gente ainda não conhece a doutrina espírita. Eles disseram: a Terra já foi um planeta desse. E antes de ler a sequência da pergunta, da resposta, eu fiquei pensando, mas como a Terra já pode ter sido um planeta que abrigou almas cansadas dessa expiação, se agora nós estamos ainda vivendo essas expiações? E eles colocaram lá no seu início, antes da vida humana, da vida animal, quando os elementos estavam em ensaios, se organizando, a Terra já abrigava espíritos numa outra dimensão de vida, não na dimensão física, material, que estavam nesse processo de reabastecimento para voos mais longos. Então, nada, em momento nenhum da criação, está totalmente sem utilidade. Essa é a resposta que os espíritos dão. E nos fazem refletir sobre a criação divina. Momento nenhum que se passa está perdido para o espírito. Até porque o Criador, ele cria o tempo todo. Ele trabalha incessantemente o tempo todo, de forma que não deixa para nós nenhum tipo de inutilidade, nenhum tipo de falta de processo criativo. Então, também nós estamos criando, porque ela vai começar o ponto que nós paramos dizendo: ora,
Foi-nos dito pelo Divino Mestre que éramos deuses. Foi o Cristo que disse: vós sois deuses. E o Cristo é quem nesse sentido da criação que nós estudamos até agora? Ele é aquele ser que criou esse planeta. Se nós, como espírito, pensando, nós criamos formas, nós damos vida fictícia a uma forma, nós criamos uma série, né, de energias mentais que são direcionadas, que são repelidas, que são absorvidas, que são transformadas. O Cristo está num nível que ele gera um planeta. E gerando um planeta, ele gera todas as formas de vida que este planeta pode abrigar. Desde os germes mais ínfimos ao homem que é a obra-prima dessa nossa natureza. Então, ele conhece todas as estruturas de vida que envolvem esse planeta. Por isso, ele tinha aquela facilidade de estar entre as pessoas e fazer uma cura, em restaurar a saúde, em acalmar uma tempestade, porque toda aquela estrutura que estava à sua volta foi criada por ele. Ele é o autor de toda a criação que está na Terra, através da sua capacidade mental, da sua força criativa. E foi ele, que nos diz, né? Vós sois deuses, vós também podem criar, fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Não há limites. Então, se ela está falando aqui que os espíritos criam casas, praças, cidades, hospitais, instituições, e a gente fica assim, meu Deus, como é que isso é possível? Isso aí é o primeiro passo dos co-criadores do universo, que é a nossa herança divina. Nós estamos criando constantemente. Independente de eu saber que eu faço ou não, eu crio. Porque pensando, nós transformamos energia e esta energia transformada toma forma, cor, cheiro, proporções, atividade, influenciação, ela simplesmente toma vida. E esta vida é alimentada pela energia mental que eu sustento aquela criação. Então ela coloca para nós, sim, somos deuses. Ela concorda. Possuímos, sim, em modesta dinamização mais passível de se desenvolver pela ação do progresso, o germe de todos os atributos que o ser todo-poderoso possui em grau supremo e infinito. Então, se Deus é a inteligência suprema, é capaz de gerar um universo onde nós conhecemos apenas 4% dele, que é visível e sensível aos nossas formas de captação sensorial, que ainda há 96% a ser investigado pelas condições da evolução. Se o Cristo tem a capacidade de criar um planeta com todas as leis que regem esse planeta num equilíbrio perfeito, tão perfeito que tudo aquilo que sobra num lugar falta no outro, justamente para que as pessoas aprendam a viver de forma equilibrada, nós também estamos nessa compensação criativa. Quando a gente está trabalhando no passe magnético, nós estamos transformando o fluido vital através da infusão de um fluido cósmico universal transformado. Quando nós estamos, por exemplo, conversando com alguém, estamos impulsionando energia nessa pessoa. Esta energia influencia em todas as suas estruturas. Nós comandamos, cada um de nós, um universo de bilhões de células que são seres vivos que estão sob o comando da nossa mente. E hoje em dia, né, nós temos um estudo da epigenética mostrando que até o gene, até as estruturas dos cromossomos estão sob orientação mental. Da mesma forma que os gêmeos, aqueles que são univitelinos, que são cópias, clones perfeitos, podem ter, né, caminhos diversos na genética pela ação das suas próprias mentes, porque são individualidades. Então, nós estamos comandando, nesse momento, todo um universo celular e atômico que compõe o nosso organismo. Está sob o comando da nossa mente.
nós podemos estar, né, um tanto quanto desleixados desse comando. Eu não tenho noção, eu não tenho ciência exata disso, mas eu estou comandando. Então, aquele que está destruindo o corpo físico, ele está destruindo toda uma organização que ele comanda. Por isso que essa destruição gera para ele consequências. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa viciosa, que consome energia vital através do alcoolismo, do tabagismo, das drogas adictivas e outras. O que ele faz? Ele vai destruindo unidades vivas do próprio organismo, gerando em si desequilíbrios que manifestam em formas de doenças que podem eliminar, destruir este universo que ele devia comandar para o seu progresso espiritual. Assim é com o ansioso, assim é com o depressivo, assim é com aquele que tem algum distúrbio emocional e não se importa e não busca um meio de equilibrar. Por isso, a filosofia oriental é muito válida, né? Quando nos proporciona meditação, quando nos proporciona, né, entrar em êxtase através de uma mente produtiva de forma agradável. Nós estamos gerando a todo tempo, dormindo, acordado, andando, trabalhando, falando, conversando, vendo televisão, lendo jornal, nós estamos gerando energias que o nosso corpo está absorvendo e alimentando outros corpos vitais, celulares, que sustentam todos os tecidos e todos os aparelhos que nos compõem. Então, nós somos já um ser que comanda um universo. O poder mental do Criador, né, aí está um desses atributos, o poder mental do Criador, que há passado despercebido a muitos de nós. Nosso pensamento é, pois, criador, porque é centelha do pensamento supremo. Por conseguinte, cria em torno de nós mesmos pequenos universos e mundos para nossa aventura, necessidade ou desdita, enquanto não aprendermos a utilizar as energias superiores para os fins sublimes. Então, nós vamos comandar um limite de energia que gera o nosso pensamento. Quando o nosso pensamento ele for um pensamento forte, um pensamento fixo, um pensamento direcionado, ele tem, né, um foco irradiante, que é a mente, e essa mente irradia um pensamento maior, um pensamento direcionado, um pensamento recriador. Mas quando o nosso pensamento é fraco, quando o nosso pensamento ele é toda a vida fracionado, porque a gente pensa numa coisa, pensa em outra, sente-se culpado por pensar, não consegue dar corpo a uma ideia, ele se fragmenta e essas emissões de energia são emissões que não alcançam objetivos específicos. Quando a gente está pensando fixamente em algo, nós estamos criando recursos para que algo aconteça. Por isso a obsessão é tão perigosa. Porque a obsessão é uma ideia fixa. E quando você entra naquele vínculo de ideia obsidiado, obsessor, cria-se uma passagem, uma ponte magnética de pensamentos, onde um direciona a vida do outro a tal ponto que ele perde por si só o comando da sua própria vida. Porventura, quando um grupo de homens resolve construir um palácio ou uma cidade, ou ainda qualquer empreendimento grandioso, não foi a sua mente que primeiro agiu e esboçou a obra sob a ação da própria vontade? Quando a lavoura do linho ou dos cereais triunfa, dando-nos os seus primorosos produtos, sustentando a vida do homem, não se serviu este primordialmente da sua mente para conseguir a grande vitória? E quando no além-túmulo falange de espíritos elevados reúnem para criar com as forças mentais essas colônias, que fazem? Nada diferente disso aqui. Um grupo de espíritos com pensamento muito mais firme, um pensamento direcionado, eles vão potencializar. Então, nós temos aqui várias pessoas, como se nós estivéssemos lá no nosso grupo de paz. Estamos na sala de paz.
Ou cada um está na sua casa. Vamos pensar agora nessa época, né, de distanciamento social. Cada um na sua casa, cada um na sua cidade, cada um na sua realidade. E nós vamos fazer uma vibração, uma oração em conjunto para determinada pessoa que está à distância. E essa pessoa que está aqui está doente, mas está receptiva. Então, todas essas mentes, naquele momento, elas se unem, elas vinculam numa energia que será potencializada a este ser. Então, nós podemos ter os encarnados, os desencarnados, de pessoas da mesma cidade, de pessoas de países diferentes, de pessoas que estão do outro hemisfério da Terra, desde que naquele momento elas se sensibilizem, elas se liguem em pensamento, esta energia vai tomar a direção que todas as mentes decidirem. Então, nós vamos fazer a vibração para o São Antônio, que está lá no endereço tal, na rua tal, na cidade tal, às 8 horas da noite. Qualquer pessoa que estiver orando, direcionando para este fim, ela vai incorporar nesta energia a sua força mental, que vai se tornar cada vez maior, cada vez com mais qualidade de sentimentos e de energia, a fim de alcançar um objetivo maior. Quanto mais se une o pensamento com finalidade, maior é o resultado. Então, se no mundo espiritual junta-se um grupo de espíritos especializados para a construção de uma instituição, essa instituição ela se forma a partir do quê? Dessa vontade potencializada, aglutinando os recursos do fluido cósmico universal e tomando para si a forma que eles conceberam antes. Então, antes, eles vão lá, idealizam uma praça, eles idealizam um hospital, uma creche, um orfanato, tem a ideia e cada um vai ficar com um detalhe. Ah, você vai cuidar, por exemplo, do pórtico da entrada, do ático. Então, ele cria mentalmente e o seu pensamento vai para essa massa que está aglutinando recursos e tomando forma. Esta é uma dos poderes mentais que o ser humano tem. Nós já fazemos isso, embora estando encarnado, o corpo físico, ele exerce um certo filtro neste pensamento, ele diminui a frequência. Então, quando nós, por exemplo, estamos direcionando um pensamento a uma pessoa doente, há também o outro lado, que ele envolve o fluido vital que é direcionado. Então, o corpo físico tem esses dois lados. Porém, na nossa dimensão espiritual, na irradiação da aura, os nossos pensamentos são plasmados, são imagens que nos cercam, de forma que nós nunca enganaremos ao mundo espiritual. Estudam, como nós estamos fazendo, habilitam-se através do exercício mental, exercitam-se em aprendizados sublimes através dos tempos. Então, por exemplo, eu quero magnetizar uma água. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Nós estamos fazendo um tratamento e eu quero magnetizar um copo com água. Então, eu pego o copo com água, está lá o copo, e eu começo, nesse copo com água, a irradiar o meu pensamento, que é um pensamento voltado para a saúde, voltado para o bem-estar, para a recuperação, para a regeneração. Este líquido água, ele começa a tomar as proporções desse pensamento, que pode, em alguns casos, com exercício contínuo, mudar até o sabor da água. Lembremos que lá nas bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho. Ele dá propriedades àquele líquido para que tivesse o sabor do vinho. Se nós formos fazer uma transformação dessa, seria necessário, processos e mais processos. Ele faz simplesmente com desejo,
com o pensamento. Por isso que esses dons espirituais, eles se desenvolvem à medida que a moralidade acompanha, para que a gente não se torne potências totalmente desequilibradas na criação. Então, enquanto somos espíritos infantilizados, a nossa criação é infantilizada. Imagina se as nossas preces, né, os nossos pedidos, os nossos anseios, todos se tornassem realidade. Seria uma desestrutura mental muito grande. Então a gente pensa, aquilo não alcança, esse pensamento enfraquece, muda a intenção, lê alguma coisa, muda seus valores, até que você chega a um ponto que você está na condição de ser instrumento da natureza. E aí sim você vai fazer o quê? Você vai ter a potencialidade de se tornar alguém que manifeste a saúde nas pessoas, regenere as feridas. Nós temos o caso de uma senhora, citada pelo Divaldo, que tinha uma capacidade, através, né, do seu desejo incontido, na época ainda deseducado, que era quase que uma inveja, ela destruía tudo. Então, se ela invejasse uma flor que você tem em casa, a flor morria. Se ela visse um pássaro que você tem, o pássaro adoecia e morria. Ela tinha um poder muito grande de expansão, mas estava totalmente desestruturado do valor moral. Percebendo isso, de volta que perdeu uma planta valiosa com ela, ele leva ela para as escolas de educação do pensamento. E ela se tornou um médium nessa doação, né, fluídica, nessa reconstrução tão potente que as pessoas que iam com úlceras varicosas, úlceras de perna, aquelas feridas que nunca fechavam, ela direcionava o poder mental ali, a vontade, e havia uma regeneração celular impressionante. Várias pessoas recuperaram daquelas feridas diabéticas, né, que acompanham a pessoa até sucumbir à própria existência, através da infusão magnética, um poder que ela já tinha e estava direcionado pelo interesse pessoal. Tais estudos, todavia, encerrando aqui, né, ela fala para nós, pertencentes à iniciação superior do espírito, olha onde é que nós estamos aí, né, iniciação superior, porque mais de 90% dos espíritos encarnados e desencarnados não têm essa noção dessa capacidade. Eles vão adquirir isso com o tempo. Então, desencarnam, vão para o mundo espiritual, se adaptam lentamente, vão fazendo uma série de estudos, até chegar ao ponto que possam conceber o que nós estamos estudando ainda como encarnados. Então, nós vamos chegar do outro lado da vida já com essa concepção. Olha, eu posso plasmar uma realidade, eu posso plasmar a minha aparência, eu posso plasmar algo, né, dentro da minha capacidade. Nós vamos ser alunos totalmente iniciados, diferenciados de todos os outros que estão desencarnando sem formação. O pior disso tudo é chegar em condição inferior a eles moralmente, porque a instrução não depura. Ela cria recursos, mas a depuração vem da vivência. Se nós não vivermos aquilo que estamos pregando, corre um risco muito grande das decepções grandiosas do mundo espiritual. No entanto, ela coloca aqui para nós, né, tais estudos, todavia, pertencentes à iniciação superior do espírito e apenas vislumbrado no momento terreno pelas almas fortes. Então, conhecer esse conteúdo nos torna fortes. Fortes a que ponto? Que se eu potencializo esse poder mental através de uma vivência evangélica, eu posso me tornar aquilo que Jesus disse. Nós podemos nos tornar deuses, com a letra minúscula. Lembra de Simão Pedro, que curava, né, os doentes, ficavam na sua sombra, e a fé daqueles doentes absorviam o quê? A moral que aquele discípulo tinha, daquele pensamento constante no bem.
Então ele passava e só de tocarem a sua sombra, eles se curavam. Da onde vem esse poder? Da expansão das qualidades morais do espírito, do poder mental. Nós estamos vendo a mecânica. O processo vem com a vivência. Serão de preferência realizados na vida invisível, onde muito se dilatam a capacidade de compreensão da criatura. Então, quando chegarmos do outro lado, nós vamos ter uma iniciação. E o estudo que virá nos fará especialistas deste poder mental, aonde poderemos tanto utilizar como trabalhar com ele. Mas dia virá, ela faz uma previsão, em que na própria Terra tais conhecimentos serão banais, como banal o estudo da geografia, porque nós estamos estudando um mundo físico ainda. Ainda não atentamos para as qualidades mentais, pois efetivamente não passa de um estudo geográfico mais vasto, ampliado até a quarta dimensão, ou estado fluídico transcendental. Quando os nossos aparelhos tecnológicos perceberem a existência do mundo espiritual, com certeza começarão a percutir, a estudar, a perquirir sobre a sua formação. E aí sim entrará o estudo da capacidade da mente. Então, nós estamos séculos avançados pela doutrina espírita, o que nos aumenta a responsabilidade. De posse de tão importantes cabedais fornecidos pela nova revelação, que é o Espiritismo, o que temos a fazer não é acoimar de ignorantes, intrusões e mistificadores, os médiuns que têm recebido do mundo espiritual, mas procurar estudar, investigar e devassar, a fim de que a verdade se patenteie para proveitos de todos, imitando os verdadeiros sábios e psiquistas, como Allan Kardec, William Crookes, Frederick Myers, Leon Denis, Ernesto Bozano, Roberto Dale Owen, J. Arthur Findan, César Lombroso, Alexander Aksakov e tantos outros luminares de coração simples, aos quais o orgulho não cegou. Temos na doutrina espírita a faculdade do espírito. Ela faz um diferencial muito grande, porque ela estuda a alma e as suas potencialidades. A mediunidade nada mais é que uma potencialidade da alma. Muitos a utilizam sem ter ciência nenhuma, mas de coração puro conseguem grandes feitos. Felizes aqueles que de coração puro também têm a possibilidade de estudá-la, porque aí alcançam um mediunato. Alcançam, né, um rumo muito maior para as faculdades do espírito. Mas, independente de médiuns estuantes ou não, todos temos os poderes mentais. A partir do momento que pensamos, entramos em contato com uma rede de pensamentos que abrange todo o universo. Hoje, por exemplo, estudamos na física quântica que uma atitude que tomamos aqui influencia o outro lado do planeta. Da mesma forma, um pensamento que temos aqui reúne um oceano de pensamentos equivalentes que estão na mesma frequência. É como se tivéssemos um rádio e, naquele momento, sintonizássemos a um tipo de vibração, a um tipo de sintonia, aonde milhares também estão. Então, compartilhamos as mesmas energias, as mesmas reflexões. E o nosso lar, ele é uma unidade viva de várias mentes que ali estão. Qual que é o ambiente da nossa casa? O ambiente da minha casa vai ser sempre o somatório de todos os pensamentos de todos aqueles que ali estão, encarnados e desencarnados. Quais os desencarnados que estão na minha casa? Todos aqueles que compartilham o meu pensamento. Então, imaginemos aqui uma casa onde moram 4 pessoas. Cada pessoa tem um tipo de pensamento. Uma pessoa pensa em doença.
tem aquela compulsão por doença, tem aquela síndrome, tudo que ela sente. Ai, meu Deus, será que eu estou doente? Será que é um tumor? Será que é um mal-estar? Será que eu vou desencarnar rápido? Tem aquela fragilidade dentro dessa área. Nós temos uma segunda pessoa que é ansiosa. E a ansiedade promove nela sempre aquela expectação de algo que ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Ela está sempre num estado febril internamente, porque o seu próprio metabolismo não comporta com a realidade temporal que ela está vivendo. Nós temos uma terceira pessoa que é materialista. E essa pessoa que é materialista, ela só pensa no benefício do dinheiro, do recurso, do físico, aonde eu levo vantagem, aonde eu estou ganhando, aonde eu estou perdendo, o que, que eu tenho que fazer. E temos uma quarta pessoa. Essa quarta pessoa, ela está mais ligada aos estudos da religião. Aí nós perguntamos, que tipo de espíritos que visitam e que vivem dentro dessa casa? Nós vamos ter espíritos doentes, espíritos ansiosos, espíritos materialistas e alguns, com certeza, que vão lutar contra isso tudo. Então, é um ambiente, né, totalmente heterogêneo. Aí a gente vai falar assim, mas eu não consigo, na minha casa, ter pessoas que pensem sempre no mesmo nível. Claro que não. Para isso, nós temos o culto do evangelho no lar. O que o culto do evangelho vai fazer? Durante aquele momento onde todos estão com pensamento na religiosidade, na espiritualização, nós vamos tratar espíritos doentes, espíritos ansiosos, espíritos materialistas, e estes, com a reflexão que as pessoas fazem, podem se libertar. Porém, se nós tivermos aqui pessoas que realimentam isso, essa pessoa que é materialista, ele só assiste programas materialistas. Então, a televisão ela é um indutor mental que vai fazendo com que ele sempre pense da mesma forma, ache que está sempre certo. Então, ele é um fator que agrega certos espíritos. Adianta nós chegarmos, né, vai o religioso lá na casa espírita, eu quero levar, trazer o nome dos meus irmãos que moram comigo, para a gente fazer uma vibração, porque o ambiente na minha casa é um ambiente muito confuso. Ótimo, nós vamos orar, a espiritualidade vai trabalhar o possível. Mas se não muda as mentes que geram a corrente mental, que fazem com que esses espíritos se sintam em casa, você pode retirar aqui, né, 5 companheiros de cada e vai chegar outros 5, outros 6, outros 7. Vão chegar quantos outros se afinizarem. Por isso que o processo é um processo de educação. A partir do momento que eu começo a valorizar o meu pensamento, as minhas faculdades íntimas, eu posso dilatar a minha companhia espiritual. Se Ivone Pereira tinha ao seu lado, né, espíritos como Bittencourt Sampaio, como Bezerra de Menezes, como Frederico Chopin, como Charles, é porque ela já pensava no nível deles. Se Chico Xavier, que teve Emmanuel durante muito tempo, Emmanuel que tem mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem sobre o egoísmo, se eles compactuaram a viver tão próximos durante, né, uma vida muito longa, é porque já viviam no mesmo nível, como Divaldo e Joana, como Kardec e os espíritos da codificação. Quais são os espíritos que convivem conosco? Quais são os que participam das nossas criações mentais? Eu sou uma pessoa impulsiva, temperamental, eu tenho o hábito de xingar qualquer coisa que me ocorre, eu fico nervoso. Imagina a falange de espíritos que convivem comigo. Aí eu posso falar que o meu lar é um lar evangelizado, equilibrado? Não é, porque eu ainda não sou. As criações mentais que eu gero são criações mentais compatíveis com esta
mediocridade mental que convive com a minha própria mediocridade. Esse fica a reflexão do primeiro, né, capítulo longo, mas profundo, que a Ivone Pereira trabalha para nós. E ela começa o capítulo 2 com uma questão muito boa que nós estudamos no Livro dos Médiuns. É uma questão quando ela coloca como se trajam os espíritos. Lembra do filme Nosso Lar? Quando André Luiz tem a autorização do ministro Clarencio para poder sair do hospital, ele ainda não tinha alta. Ele saía, fazia alguns passeios e tal, e voltava para o hospital. Ele só sai do hospital quando ele vai para a casa de Lísias. Mas, a princípio, ele tem, né, uma alta um tanto quanto, assim, paralela. Ele poderia sair para conhecer a colônia, para dar uma volta em algum campo e retornar. E ele vira para Lísias e fala, mas eu vou de que jeito? Vestido desta forma? E Lísias, sorrindo, diz, vou ensinar-lhe a plasmar uma roupa. São detalhes que a gente fala assim, ah, tá, beleza. Mas como é que isso se faz? Como é que se plasma? Se os espíritos mentalmente criam uma cidade, uma roupa, é algo muito menos trabalhoso. E aí ela vai buscar algo fantástico. Acompanhe com a gente. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, se nós pudéssemos colocar o universo dentro de um círculo, esse círculo todo seria formado pelo fluido cósmico universal. Tudo que está dentro do universo é fluido cósmico universal. Imagine o universo como um oceano. Tudo que está ali dentro é um fluido cósmico universal em um determinado nível de compactuação. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição dos espíritos, mas que escapam os sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, ou o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa, pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então, dentro desse universo que nós conhecemos aqui, limitado para o nosso entendimento, nós temos aqui toda a matéria física, e a matéria física, ela vai estar em diversas dimensões diferentes, porque a matéria no mundo espiritual também é física. A matéria nos mundos elevados também é física. Ela também é matéria, porque se nós pegarmos o livro dos Espíritos, nós temos Deus, o Espírito e a matéria, é a trindade universal. No universo só existem essas três concepções. Então, se não for Deus e não for Espírito, tem que ser matéria. A matéria pode ser física na nossa dimensão, né, que é a dimensão tridimensional, que tem altura, largura e profundidade, ou na quarta dimensão, na quinta dimensão, que Kardec sempre trabalha da matéria quintessenciada. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas impregnando o pensamento e a vontade. Então, toda essa matéria está sujeita ao pensamento e à vontade dos espíritos. Quando ela está, né, na matéria da quarta dimensão. Aí a gente vai falar assim, mas espera aí. Vamos complicar um pouquinho, né? Quando a gente faz a experiência da fenda dupla, que é uma experiência na nossa dimensão. Quem tiver curiosidade, entra lá no YouTube, né, e pesquisa lá essa experiência da fenda dupla. É uma experiência que tem mais de 200 anos, onde o elétron, sem que ninguém observasse, tomava um tipo de, né, de consequência, ele se tornava uma partícula, mas se você observasse ele, ou colocasse um meio de observar, ele se comportava de forma diferente.
Então, a matéria física na nossa dimensão, ela estava sujeita a ser partícula ou onda, dependendo de quem observasse. A nossa observação influenciou a experiência na nossa dimensão, mostrando que a matéria sofre algum efeito da observação, do pensamento. Assim é no mundo espiritual, aonde mais suscetível, onde mais maleável, ela sofre a influência muito maior do pensamento. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, se nós precisamos da mão para construir uma mesa, né? A gente vai lá e faz uma mesa lá. Nós precisamos cortar, medir, pregar, colar. Os espíritos precisam pensar. Aqueles que se especializam pensam, aglutinam recursos e formam aquela mesa. Lembra do pai lá, né, da Ivone, que estava lá no mundo espiritual, tranquilo, aí pensou no café, olhou para o lado, o café estava ali. Pensou no jornal, o jornal estava ali. O que estava criando aquilo? A força mental. Ele não tinha nem noção que era ele que gerava aquele recurso, mas já era a criação da sua própria mente. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal qual a direção, os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Se trecho retirado da Gênesis, do capítulo 14, os fluidos, né? Que é excepcional capítulo para o entendimento da vida espiritual. Então, o que ela coloca para nós? Se a gente pega, por exemplo, na química, e tem lá uma fórmula com 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, nós formamos a água potável. E ali a gente tem o quê? Né? Um elemento que nos nutre, que sustenta a vida, que mantém as atividades físicas. Mas se a gente mudar ela e acrescentar, né, o enxofre aumentando o oxigênio, a gente transforma um óxido num ácido. Um ácido sulfúrico, corrosivo, mortal, que nos, né, pode causar ferimentos, queimaduras graves, apenas alterando as quantidades e acrescentando uma substância. Assim, os espíritos trabalham mentalmente. Eles pensam numa mesa, essa mesa se forma, de repente ele pode alterar a cor da mesa, essa mesa mais escura, eu posso alterar o formato, alterar se ela é presa no chão, se ela é presa numa parede, tudo através do pensamento. Quando Joana d'Arc, diz ela para nós, a donzela de Orleans, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo de sua condenação movida pela chamada Santa Inquisição na França, um de seus mais encarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Beauvais, faz-lhe essa pergunta ardilosa, tentando confundir. São Miguel, aparece-te desnudo? Lembremos que Joana d'Arc, ela era uma médium que foi orientada por São Miguel, por Santa Clara, por Santa Margarida. Eram os espíritos que ela conhecia pela sua iniciação católica e que a orientaram durante a vida. Era uma médium de uma potencialidade muito grande. E ela, então, entrava em contato com São Miguel Arcanjo, com outros, né? Que ela sempre disse na sua autenticidade mediúnica quais eram os espíritos que a direcionavam, e este bispo, né, faz essa pergunta um tanto quanto exteriorizando a sua inferioridade, né?
Já que você é guiada pelos santos, quando eles te aparecem, porventura, eles te aparecem desnudo, né? Pois sabes que os espíritos que assistiram eram por ela mesma considerados como sendo santo da Igreja Católica. Uma das imagens que ela se habituara desde a infância ao ver e a venerar na pequena igreja da aldeia de Dom Remy, seu berço natal. Prontamente ela respondeu, com uma outra interrogação, mas tão profunda, tão sutil e complexa que não poderia ter compreendido a crueldade do estreito cérebro de seus algozes, mas que a posteridade, nos seus dias atuais, devidamente compreende e explica à luz dos estudos transcendentais feitos pela terceira revelação ao Espiritismo. Diz Joana d'Arc, pensas que Deus não teria como vesti-lo? E o bispo fica sem graça. Ela não via eles desnudos, pelo contrário, vestidos a caráter. Hoje nós temos condições de entender a resposta e como que eles se vestem, de que forma que se faz esse vestuário do mundo espiritual. Quando a gente assiste o filme Nosso Lar, nós podemos ver que há ali uma série de várias formas em roupas condizentes com aqueles espíritos. Então, por exemplo, um espírito que morou num determinado país, que adotou uma cultura, ele desencarnando, ele leva consigo impressões dessa cultura. Então, o seu vestuário será compatível também com a sua cultura. Lógico que ele vai se adaptar àquela realidade, mas vai trazer traços. Da mesma forma que os espíritos imperfeitos que não têm este esclarecimento, que a mente deles gera para eles um vestuário, o que, que acontece? A roupa vai ficando suja, vai ficando rota, vai rasgando, vai ficando empapuçada, porque eles começam a pensar que estão numa condição de mendicância. E por não saber gerar outros recursos, aqueles que estão com eles começam a se deteriorar. Assim nós temos na primeira parte do filme, quando André Luiz vai, né, se portando como um homem sem nenhum tipo de instrução, perdido numa realidade dimensional. O Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui espalhados pela sua criação infinita, até dentro das próprias possibilidades psíquicas vibratórias mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, consoante aos seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais os encarnados. Então, nós vamos, né, para o mundo espiritual. A nossa casa, quando podemos, né, construí-la ou viver naquela casa que vai abrigar os nossos familiares, ela vai ter o quê? Características da nossa concepção. Então, às vezes, ela pode ser uma réplica daquilo que eu já vivi aqui na Terra. Ela tem os mesmos móveis, a mesma disposição, a mesma cor. O vestuário também, porque vai ser ação mental, da lembrança, né? Ah, eu vi determinados espíritos com um roupão, com uma túnica, eu posso mentalizar, vai surgir? Vai, naturalmente, porque esses fluidos estão sob a ordem mental, e a ordem mental vai dar a eles a conformação que eles precisam para se ajustarem e para tomarem aquele tipo de aparência. E só vai se desfazer quando o meu pensamento já não quer mais sustentar aquela forma e quer trocar. Então, da mesma forma é a casa. A casa está lá, eu pensei nela, e nela tem um piano lá no canto, tem um sofá do lado de cá, tem uma janela aqui, mas aí depois você enjoa e fala, não quero mais essa janela aqui. Então o pensamento vai lá, altera a formação e transforma isso aqui num outro tipo de construção.
O mundo espiritual ele é sensível ao pensamento, extremamente sensível. Como o nosso é, porém, por ser uma matéria muito mais primitiva, ela precisa da ação muscular para ser alterada. Nós temos que quebrar uma parede para alterar um cômodo. Lá nós podemos pensar, e à medida que esse pensamento vai se especializando nesta ordem, ele pode alterar a construção. A revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec, como nas do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje deste ou daquele figurino, usados pelos habitantes do mundo invisível. Então, nós vamos, por exemplo, amanhã morar em nosso lar, naturalmente, nós vamos nos adaptar a uma realidade cultural daquela colônia. Mas, a princípio, nós vamos com os pensamentos que estivemos aqui. Se nós dali passarmos para uma outra colônia, o pensamento pode ser outro, a vestimenta se torna outra. Não quer dizer isso sobre a condição espiritual, porque os espíritos mais elevados, além do vestimenta de muito melhor gosto, ela vai ter a luminescência da sua própria estrutura. Como os espíritos inferiores, eles não têm essa claridade, a tendência é que as suas construções também sejam escuras, opacas, sem nenhum tipo de vitalidade. Então, por exemplo, quando nós tivemos a materialização de Clarencio num trabalho das reuniões de materialização de Peixotinho, ele tinha uma túnica muito branca que transparecia uma luz muito grande, porque era a materialização da sua realidade espiritual. Ele veio como ele se vestia no nosso lar, como ele trabalhava nas suas atividades. Então, aquela roupagem é uma característica também pessoal do espírito. Citaremos alguns trechos esclarecedores apenas, visto ser impossível citar todos, dada a variedade do que podemos a respeito encontrar. Além dos parágrafos de A Gênese citado acima, leremos ainda no terceiro do mesmo capítulo, do capítulo 14 do livro A Gênese. Está escrito lá: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosa, talvez, que no estado da matéria tangível. Olha o que ele está falando para nós. Se nós temos aqui na matéria tangível, por exemplo, o fluido cósmico universal, como um mineral, um mineral comum pode ser uma pedra, pode ser um elemento químico, pode ser uma construção da Terra. Nós temos ele no estado vegetal, nós temos ele no estado líquido, nós temos ele no estado gasoso. São variações. Pega, por exemplo, o estado mineral. Você tem a parede da sua casa, você tem a cobertura, a janela, você tem a ferragem que está embutida, você tem os tijolos que fazem parte, o cimento que concretou, você tem a base por baixo, você tem as estruturas que envolvem a instituição, que envolve a sua casa, que pavimenta a rua. São variações do estado mineral, de apenas um estado. Aí você tem um estado gasoso, você tem todos os gases que compõem a nossa atmosfera, o nitrogênio, o oxigênio, você tem o ozônio, você tem os gases das estruturas acima da atmosfera, você tem a energia elétrica em todas as suas aplicações, em todas as suas voltagens, você tem uma infinidade de variação do fluido cósmico universal. Sendo que, no estado etéreo, essa variação, ele deixa bem claro, né? Ela pode ser maior, porque ela vai abranger uma realidade muito ampla. Ela precisa atender às construções mentais dos espíritos infelizes, dos espíritos inferiores, daqueles que estão no terra a terra, daqueles que estão abaixo da terra, nas esferas,
de sofrimento agudo naqueles que estão nos umbrais da vida, naqueles que estão nas colônias próximas da Terra, naqueles que já estão nas colônias superiores, nas construções que nós nem sequer fazemos algum tipo de entendimento do universo, da matéria escura, da energia que compõe tudo isso. Então, nós vemos o seguinte: o fluido cósmico universal, que é o mesmo, sendo ele etéreo ou na nossa dimensão, é um elemento infinitamente maleável e variável. Hoje, né, nos estudos da física, se chega a um engatinhamento desse entendimento, dizendo que tudo, na verdade, é energia. Essa energia, ela pode estar coagulada na matéria ou dispersa num tipo de fluido. Ela pode estar coagulada quando ela é partícula e ela pode estar dispersa quando ela é onda. Então, parte-se de um mesmo princípio. A onda não é visível, a onda de rádio não é visível, a de televisão, a de telefone não é visível, mas ela é uma energia. Se nós compactarmos ela, ela torna-se, sai desse estado de onda, passa para o estado de matéria, de partícula e se torna visível. Dentro da relatividade, a relatividade de Einstein aí, relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós a substância do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que em processos diferentes. Então, né, sintetizando isso tudo, como nós estamos falando agora da construção das roupas dos espíritos, a gente vai, né, construir uma roupa. A gente não vai comprar agora, não. Então, nós vamos a um lugar e compramos um tecido. Aí, esse tecido, você vai, coloca sobre ele um molde, né? E esse molde vai estabelecer uma parte que depois você vai levar para a máquina de costura. Essa máquina vai unir uma outra parte, ele vai dar um acabamento, tudo, e vai formar uma peça. Mesmo quando você compra na loja, o processo é o mesmo que esse processo seja totalmente automatizado. Tudo parte da construção de um tecido que aos poucos vai se tornar e vai se compor numa peça. No mundo espiritual, esse tecido ele está num processo de onda e não de partícula. Aqui no nosso mundo, nós só lidamos com partículas. Nós só lidamos com construções da matéria coagulada, a não ser os estados de plasma, como a energia elétrica, como o fogo, que já fogem um pouco ao nosso controle. Mas para a nossa manipulação e o entendimento desse capítulo, nós vamos trabalhar com o estado de partícula. Eu compro um tecido, ele é partícula, ele é palpável, ele não é uma onda, ele é algo que vai ser trabalhado para formar uma roupa. No mundo espiritual, ele está no estado de onda, porque ele está disperso. E o espírito, com o pensamento, vai fazer essa transformação. Ele vai sair do estado disperso, vai se coagulando e vai se tornando partícula, até tomar a forma de uma roupa, que vai compor o perispírito para que você se apresente à sociedade, para que você possa conviver com os espíritos que estão à sua volta. Então, nós vamos parar nesse ponto, para que na semana que vem a gente dê sequência a esse capítulo, que é muito importante, que é muito profundo, na nossa transformação do pensamento. Se nós não fizermos uma educação mental desde já, com todo o ensinamento que nós temos, daremos um grande trabalho à espiritualidade, para adestrar o nosso pensamento, para que possamos estar de certa forma, aptos a conviver com os espíritos que já têm a mente totalmente educada. O convite da doutrina espírita hoje é a introspecção, é a transformação interna, é a gente mudar os nossos hábitos,
é a gente diminuir os nossos interesses materiais, a nível que eles sejam para sustentar a vida e não a vida para sustentá-los, a fim de que a gente possa ter condições de conviver com os espíritos amigos, cientes da nossa responsabilidade, porque cada pensamento que nós temos está influenciando em toda a construção do universo de nosso Pai Maior. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta reflexão nesta obra que é muito profunda, porque traz ensinamentos que muitos irmãos nossos estão tendo agora no mundo maior. E nós já estamos, Senhor, de certa forma, adiantando a nossa educação como espíritos, para quem sabe, quando chegarmos ao mundo espiritual em condições razoáveis, devido à vivência evangélica da fé que professamos, possamos adiantar o nosso entendimento, a nossa educação como espíritos, avançando cada vez mais no entendimento das leis universais, sendo trabalhadores do nosso Pai Celestial, caminhando para o entendimento maior. Abençoe esse grupo de estudo e a todas as pessoas que depois assistem e às vezes mandam para nós, né, um agradecimento, que também estão presentes, que também estão acompanhando essa proposta de despertamento para um entendimento maior da vida. Abençoe o nosso país, abençoe a todos os que estão encarnados e desencarnados neste momento de transição, para que possamos pensar sempre com otimismo, com esperança, com fé e contribuirmos para a ação dos espíritos superiores através do nosso pensamento. Muito obrigado por estudo dessa noite, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que participaram do estudo. Semana que vem estaremos aí firmes de novo para darmos sequência ao estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira. Boa noite a todos.